peço que, nessa oportunidade de encontro, que possamos aprender o que precisamos, possamos colocar em prática nesses dias tão difíceis em que há tanto desespero. E o que nós conseguimos adquirir aqui, que nós possamos levar para os nossos irmãos em forma de consolo, de amparo, para evitar exatamente a desesperança. Obrigada. Obrigada, Aninha. Bom, nossa leitura de hoje é a nossa irmã Vera. Gente, olha só, reafirmando aqui o convite, né, que o Valdemir já fez. Quem quiser fazer essa leitura conosco aqui, ou até mesmo desenvolver um assunto, fique à vontade. Tá bem, gente? Vamos sair da nossa zona de conforto, ok? Estamos entre irmãos, entre amigos. Ninguém aqui está para criticar ninguém. Isso é um exercício que nós temos que nos colocar à vontade para fazer, né? Então, quanto mais nós nos sentimos à vontade aqui no grupo, mais fácil será, então, essa nossa participação e, consequentemente, o aproveitamento de todos nós. Tá bom? Então, vamos estar aí bem à vontade para nos colocar... E antes de começar, Mário, eu sempre... Oi, Vera. E antes de começar, eu deixo sempre aberto. Quem quiser fazer a leitura, pode falar, não tem problema nenhum. Eu gosto muito, mas qualquer amigo aí que quiser, estou aberta a ceder minha cadeirinha. Tá bem? Sabemos disso, Verinha. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos à nossa leitura, para que a gente possa dar seguimento aos nossos estudos de hoje. Isso. Diferentes estados da alma na erraticidade. Acho que todo mundo já localizou, né? O item 2. Item 2 do capítulo 3. Isso. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais. O justo reunido àqueles que ama desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Quer comentar, Valdemir? Interessante isso aí. E para nós nos colocarmos, esse capítulo 3 é muito interessante, porque nós estamos habitando um planeta de expiação e provas, onde o mal sobrepõe ao bem. E isso é natural, porque os espíritos que habitam este planeta, também ainda o mal neles sobrepõe o bem. Entendemos ou entendamos que estamos numa fase de transição. Estamos saindo desse estágio de expiação e provas para um estágio de regeneração. Mas, no mundo de regeneração, ainda vai haver, a gente vai ver um pouco mais à frente, ainda tem dores, ainda tem sofrimento. E isso é importante a gente ver aqui, que nós já sabemos para onde nós vamos. Se nós nos conhecermos, se nós nos olharmos e nos vermos, vamos saber para onde nós vamos, para que morada eu vou, para onde eu vou. Eu vou de acordo, como Kardec diz aqui, de acordo com a minha afinidade, de acordo com a minha evolução, de acordo com o meu entendimento, com o meu conhecimento, eu vou
para esse mundo. Se eu tiver muito dinheiro, diz ele lá uma outra mensagem, eu vou para um hotel 5 estrelas quando eu estou viajando. Mas se eu não tiver muito dinheiro, eu vou para um 3. Se eu não tiver, eu vou para um hostel, eu vou para, enfim, para uma cabana de camping, enfim, de acordo com a nossa capacidade. E nas contas celestes, digamos assim, não tem como burlar. Eu não tenho dinheiro, mas dou um jeitinho. Lá não tem jeitinho. A gente vai para onde estamos afinizados. Daí a importância e o consolo que nos traz a doutrina. Porque só depende de mim ir para o mundo melhor. Só depende de mim sair dessa situação terra a terra em que eu me encontro. Só depende de nós, né? De cada um de nós, essa elevação. E isso é muito importante, porque aí, pegando a palavra do Ronald, eu falei, eu não tenho culpa. Eu posso até ter responsabilidade. Culpa eu não tenho. Então, e nós somos responsáveis pelo nosso estado, pela nossa evolução, pelo nosso estágio, pela nossa dor. Enfim, como diz lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, nós somos quase sempre os obreiros da nossa infelicidade. Eles dizem quase. A gente pode dizer sempre. Esse texto aqui do Kardec nos convida a essa percepção, a essa reflexão. Para onde eu quero ir? E o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou construindo para mim quando sair daqui? É a questão que fica para cada um de nós dentro da minha percepção nesse texto. Obrigado, Valdemir. Eu também costumo dizer, né, na nossa casa, sempre que tem oportunidade, eu gosto de reacender essa perspectiva, né, de que o mal, não existe um mal, existe a ignorância do bem, né? E pela ignorância do bem, nós vamos aí tropeçando e nos causando mal, né? E causando, então, consequências ruins àqueles que estão à nossa volta. E outra coisa que eu gosto também muito de frisar, o Valdemir já até tocou aqui, que nós não somos culpados de nada, nós somos responsáveis. Porque a culpa nos congela, a culpa a gente fica remoendo ela, fica preso naquele Nos negócio. corrói. Nos corrói, né? Nos aprisiona. E a responsabilidade não, nos liberta. Eu fui responsável por fazer isso? Ok, no momento que eu tiver esse entendimento, eu vou querer reparar. É algo natural em nós, né? Então, a gente só não busca essa atitude quando a gente não reconhece a nossa responsabilidade, o nosso percentual naquilo que nós causamos. Quando nós temos essa clareza, é natural em nós querermos reparar, né? Então, são esses dois aspectos que eu acho que, uma vez que nós aplicarmos isso verdadeiramente nas nossas vidas, nós vamos lidar de uma maneira bem mais leve, bem mais responsável, né, junto a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta. Deixa eu ler aqui o que o nosso querido Emerson colocou aqui no chat. Ele botou assim: devemos aceitar as consequências de nossos atos. Sim, aceitar no sentido de entender do quanto nós fomos responsáveis e buscarmos a correção, né? Porque nada nos vem de forma gratuita sem que não traga um benefício. Então, é nesse benefício que nós temos que nos empenhar para que aquela situação qualquer, seja ela que nos favoreça ou que, porventura, nos venha a atrapalhar, né, ou a prejudicar, mas, sem dúvida nenhuma, são processos de reeducação da alma, né? Aceitação é o primeiro passo, né, Mauro? A aceitação é o primeiro passo, mas não basta, nós não podemos ficar no primeiro passo. É igual lá dentro do processo terapêutico. O primeiro passo é o autoconhecimento. Eu sei, eu vou descobrir as minhas dificuldades. A partir daí eu vou aceitar. Ok, eu vou aceitar, vou me aceitar como eu sou. Mas um terceiro passo é transformar, é trabalhar para se transformar. Então, o Emerson tem razão aí, é a aceitação, mas é o primeiro passo. Aqui se faz, aqui se repara. É o título de um livro do Gerson, inclusive. Então, eu aceitei, ok, agora eu tenho que reparar
tudo aquilo que eu desconcertei, que eu desfiz, que eu estraguei, eu tenho que refazer, com certeza. Diga, Angélica. Abre teu áudio, por favor. Eu já vou começar perguntando. No meu aqui está assim, ó. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Eu entendi. Lá também há, quer dizer, na casa do Pai. Sim. E esses circunscritas nem localizadas? Nem circunscritas, nem localizadas. Por quê, Angélica? Muitas vezes nós ainda... É que a gente não considera isso, né? Mas existem mundos transitórios. Esses mundos transitórios que ainda estão em formação, que ainda estão em processo de elaboração, fazem parte desse complexo. Okay? Então, ainda não estão, por exemplo, acoplados a um sistema, mas faz parte dessa engrenagem ao qual a espiritualidade se utiliza, até que eles estejam, para as experiências físicas, em condição de serem utilizados. Porque os mundos transitórios, o nosso planeta já foi um mundo transitório, né? Não existia condições de vida física, material aqui. Mas, para o plano espiritual, já era algo passível de utilização. Okay? Então, eu acho que nesse sentido que ele está dizendo aqui. Não está circunscrito, não está ainda localizado, mas já faz parte, como um processo de construção, dessa engrenagem da qual Jesus fala, das muitas moradas na casa do meu Pai. Ô, Mauro, me permita aí também uma observação a respeito. Eu tenho até uma percepção um pouco diferente dessa. Vou lembrar aqui, Angélica, o filme Nosso Lar. O André Luiz passa lá aquele tempo todo querendo voltar para casa. E ele diz, não volte, não volte, não volte, até que ele volta e encontra um outro marido lá da ex-mulher dele. E ele perde o equilíbrio. A cena do filme é muito didática, porque quando ele desce a escada da casa dele, ele entra no umbral. Onde estava o umbral? Circunscrito num lugar geograficamente determinado? Não. O umbral estava dentro da cabeça dele. Então, por que os espíritos se reúnem no umbral? Por que o umbral existe? Existe porque é uma afinidade de espíritos. Aí, pegando a palavra que o Mauro falou aí, do Homer, uma infinidade de espíritos culpados, eles lá se sentem culpados, e se reúnem e geram e criam aquele ambiente. Se tirar todos aqueles espíritos ali e colocar espíritos puros ali, o umbral acaba. Acaba aquela lama, acaba aquelas árvores ressequidas, acaba tudo aquilo. Conforme o André Luiz descreve lá no livro Libertação, onde ele fala de um grupo de espíritos ainda infra-humanos com enormes dificuldades, gerando um ambiente triste, com árvores retorcidas, pequenas, feias. Mas, a partir do momento que esses espíritos vão se evoluindo, vão crescendo, eles vão modificando também aquele ambiente. Então, eu entendo aqui esse localizado, circunscrito, dentro dessa percepção também. Então, na minha cabeça, tem um céu ou tem um inferno. O céu ou o inferno, o umbral, não está num espaço geograficamente determinado. A 5 quilômetros da Terra, com 100 quilômetros quadrados, não existe isso. Está dentro da minha cabeça. Onde eu estiver, se eu estiver com o umbral dentro de mim, onde eu estiver, eu vou estar no umbral. Então, inclusive, eu não vou adentrar outros mundos porque eu não tenho nem condições, eu não tenho nem percepção para fazer isso. Então, também entendo dessa maneira. Não sei se o Mauro pode ratificar aí ou retificar a minha fala. Não, é isso mesmo. É esse outro aspecto que Kardec traz dessa proposta de Jesus, das muitas moradas na casa do meu Pai, quando ele
traz esse aspecto da nossa condição espiritual como sendo também essas moradas. E aí cabe muito bem na reflexão que você trouxe. Ou seja, se cada um de nós é uma morada, cada um de nós, dentro das construções que fazemos, também temos esses pontos circunscritos ou não circunscritos, identificados ou não, né, a depender do nosso estado íntimo, né? Então, cabe bem, sim, dentro dessa reflexão que Kardec trouxe, dando essa outra perspectiva da passagem de Jesus, né? Diga, Silvana. Quer dizer, Oi. Mauro, pelo que o seu Valdenir disse, André Luiz ele estava ainda ligado à Terra, né? E nesse, que é um mundo de provas e expiações. Ele, desencarnado, ele não conseguiu se desvincular aqui do planeta, né? E, mesmo assim, nesse mundo, ele criou um mundo dentro dele, que é o umbral. Quer dizer, enquanto ele estava ali pensando no que estava na família dele, vendo, sofrendo com aquela situação que ele encontrou, pelo pensamento é que ele estava no umbral, ele criou aquele mundo, né, que ele estava. Mas nem por isso ele deixou de afastar aqui do planeta, da Terra, que ele estava bem próximo. É isso? Exatamente. Ele está numa região próxima à crosta terrestre, uma região espiritual, dentro de uma faixa vibratória ao qual ele, dentro da sua condição vibratória, está. Então, o nosso lar fica próximo à camada mais próxima da Terra, numa faixa vibratória, no plano espiritual, mas é como se fosse um oásis no deserto. Ok? Então, ela é mantida, né, pelo pensamento de espíritos superiores que dão aquele contexto em nosso lar. Agora, como o Valdenir explicou bem, o umbral, gente, não é uma região geográfica, nem física, nem espiritualmente. Ela é o nosso estado de ânimo, como nós estamos naquele momento. Então, ele, naquele momento em que ele se aborreceu em ver outra pessoa pelo ciúme, né, tomar o espaço dele na casa, na família e tal, ele, naquele instante, ele mudou o seu estado íntimo. E aí a imagem do filme foi interessante, porque demonstrou exatamente como, instantaneamente, quando nós mudamos essa nossa condição psíquica, nós podemos criar uma situação de dificuldade para nós próprios, aonde quer que estejamos. Ok? Quer dizer, você sai da zona de conforto de uma colônia que ele estava, né? Mas, naquele momento, eu entendo pelo menos assim, você está numa zona de conforto, você foi bem recebido, você está recebendo ensinamento, sendo acolhido, mas, em determinado momento, como você disse aí, né, a sua condição psíquica muda e você entra naquela zona tortuosa ali, né? De dificuldade. Tá, eu entendi bem, agora eu entendi. Muito obrigada. Nada. Mauro, só mais um ponto. Lembrando aqui, o universo é o pensamento de Deus. Por isso, Paulo diz lá no Atos dos Apóstolos, em Deus existimos e em Deus nos movemos. Então, me permita, eu ia falar uma palavra muito não apropriada, mas aquele grupo de espíritos ali do nosso lar se reuniram e o pensamento deles criou o umbral. Como lá no livro Obreiros da Vida Eterna, o pensamento do André e de outros espíritos criam um ambiente especial para receber o Asclépios, que vem fazer uma palestra no nosso lar. É o espírito mais elevado, que não teria nem condições de vir ao nosso lar, e eles plasmam, eles criam com o pensamento um ambiente propício para receber esse espírito. Então, eu crio coisas belíssimas ou crio coisas feíssimas, me permita aqui, não sei se essa palavra existe, né? Mas coisas belas e coisas feias, a partir do meu pensamento. E nós existimos porque Deus pensa. A hora que se Deus parar de pensar, simplesmente deixamos de existir, porque nós existimos e nos movemos nele.
Se ele parar de pensar, nós não existimos. Como o umbral deixa de existir a hora que os espíritos pararem de pensar, saírem daquela sintonia, o umbral deixa de existir. Como a Terra vai deixar de ser um planeta de expiação e provas quando os seus habitantes estiverem com um pensamento afinizado com o bem. E aí nós deixamos, o mal deixa de existir, ou melhor, o bem passa a existir plenamente, já que o mal é a ausência do bem. Uma vez o bem existindo, o mal não tem espaço. Então, essa é a situação do geograficamente, é que ele fala aí, do circunscrita, que Kardec fala. Também entendo assim. Mas fica aberto, por favor, para outras percepções aí. Fica à vontade. Obrigado, Valdemir. Diga, Silvânia. Não, boa noite. O que eu ia falar, um pedacinho do que Valdemir falou, que eu acho também que tem a ver com o nosso íntimo mesmo, né? Então, quando fala que, embora não circunscritas nem localizadas, é porque está dentro de nós e cabe, só compete a nós, né? Então, assim, temos que estar vigilantes o tempo todo, porque a gente pode, através dos nossos pensamentos, a gente pode ser transportado, a gente pode ir para, como ele citou, umbral, né? Com o André Luiz. Então, eu concordo com o Valdemir. É isso que eu queria colocar, mas ele colocou muito bem. Eu queria só falar um pedacinho e é isso mesmo. Tá? Obrigado, Silvânia. Diga, Mauri. Depois eu passar para a Ilha e depois para a Isabel. Não, é só para lembrar que o nosso lar é mantido por espíritos que já não estão nem mais no nosso planeta, estão em outras estrelas, mas eles mantêm nosso lar funcionando, contudo, nada se apaga, porque essas entidades estão sempre emitindo coisas para abastecer nosso lar, para não acabar com aquilo, porque Jesus é que cobrou deles. Pode sim fazer uma casa de apoio, mas ela vai ter que existir sempre, vai ter que ser ad eterno. Aí eles estão em outras constelações, mantendo o nosso lar, por amor, né? Obrigado, Mauri. Diga, Íria. Eu queria fazer a pergunta, então. De acordo com o que o Mauro e o Valdemir falaram, que o umbral seria um estado mental, então, como seria o resgate desse estado mental? A mãe dele, por exemplo, ela entra no estado mental dele, ela usa alguma outra pessoa para fazer o intercâmbio? Como seria esse resgate? Isso que pergunto. Quer responder, Valdemir? O resgate se dá, ela não precisa criar um umbral para ela. Ela sabe do sofrimento do filho, ela vê o sofrimento do filho, mas ela não precisa necessariamente ver aquela situação toda. Mas, como aquilo vou botar aspas na palavra, tá? Não tem palavras que se defina bem. Mas, como aquilo é físico a partir do pensamento, e os espíritos superiores veem o pensamento dos espíritos inferiores, eles veem também as emanações desses pensamentos. Então, quando eu estou pensando aqui, um espírito superior vê o que eu estou pensando. Ele é capaz de ler o meu pensamento, porque eu crio imagens através do meu pensamento. Os espíritos superiores não usam verbo, eles falam através de pensamento. Então, eles falam através de imagens. Quando a mãe do André Luiz e o Clarencio vão lá no umbral ajudar aqueles irmãos, eles veem os pensamentos de todos aqueles que estão ali. Por consequência, veem as imagens. A imagem de dor, de lama, de sofrimento, de doença, de castigo, sei lá, toda aquela coisa que a gente vê dentro lê no nosso lar, né? E depois se vê no filme também. Mas, eu sempre digo, ler o livro é melhor do que ver o filme, porque dá mais detalhes. Eu acho que é por aí. Eu não sei se eu respondi aí a pergunta da Íria. Se não respondi, fica à vontade, Íria, para colocar a sua réplica. Eu quero só acrescentar aí nessa conversa, Íria, o seguinte: ninguém vai mudar o pensamento de outra pessoa, né? Nós mudamos em função dos estímulos que recebemos.
Então, você vê lá André Luiz. Né? André Luiz ficou lá quase 10 anos, naquela condição de sofrimento. Por quê? Porque ele não mudou o seu pensamento. Ele ficava lá remoendo aquela situação, né? Achando que ele não era culpado, não entendendo porque chamavam ele de suicida. Então, ele ficou vários e vários, né, tempos sobre esse ponto apenas. Né? E isso prolongou o seu sofrimento. Quando ele, apesar de observar ali as caravanas recolhendo alguns, né? Por que só alguns e não todos? Porque não estavam intimamente, emocionalmente, psiquicamente prontos para esta mudança. Quando ele sinaliza, então, né? Diz lá, inclusive, no livro, que ele faz uma prece sentida, né? Rogando o auxílio, chegou a vez dele. Por quê? Porque intimamente ele estava sinalizando já um momento de mudança, de transformação. Então, por mais que a gente goste ou deseje que os nossos entes queridos que estejam em sofrimento, né, sejam recolhidos, há necessidade de cada um demonstrar essa mudança, demonstrar essa intenção, essa vontade, para que eles, então, apresentem a devida condição para o auxílio. Então, foi o que aconteceu com o André Luiz, foi o que aconteceu e acontece com todos os espíritos, todos. Todos precisam demonstrar isso, né? Senão, nós estaremos ali, como é criação mental, de novo, como o nosso estado de umbral, né? Ele é o nosso estado íntimo, refletido nas nossas criações doentias, há necessidade de nós modificarmos o nosso eu interior. Quando isso se modifica, nós abrimos condição para reformularmos o que está ao nosso entorno. Ok? Isabel, sua vez. Eu já até tinha baixado, porque já passou. Eu ia só falar que eu concordo com você e com o Valdenir, né? Porque, por exemplo, quando você trouxe os mundos transitórios, a gente tem um monte de colônias que não necessariamente têm pontos geográficos, né? Que nem o nosso lar, ou que seja. Mas também concordo com o Valdenir, né? A gente faz o nosso próprio mundinho. A gente vê como encarnado em vigília, a gente cria todo um cenário, a gente pode ter uma alucinação, né? Ver bicho, ver isso, montar todo um cenário. Você imagine depois de desencarnado o que eu não vou montar com a minha cabeça. Então, quer dizer, o meu umbral vai ser assim, sinistro. Eu não quero nem que você esteja na mesma fase vibratória minha, porque vai ser uma coisa de louco. Então, quer dizer, e aí, falando de novo da ilha, quem vai se ajudar vai ser a gente, não vai adiantar nada, né, fazer prece, isso e aquilo, se eu ainda não me arrependi, se ainda não caiu a ficha. Então, quer dizer, o momento que cair a ficha e você realmente se arrepender de coração, é quando vai, plim, aquela luzinha, e aí a gente vai conseguir sair daquilo. Mas eu só queria dizer isso. Obrigado, Bel. O Emerson, Ô, Mauro, no chat. Oi. Não, só para... Enquanto você estava falando, a gente vai lembrando de coisas. A gente vai falando, um vai lembrando de coisas. Eu estava falando, depende da evolução do espírito, depende da vontade do espírito para ser atendido. E me lembrei do livro Nas Fronteiras da Loucura, quando o Manuel Filomeno de Miranda narra uma pesca que faz o doutor Bezerra jogando uma espécie de tarrafa para resgatar espíritos das furnas. E, quando o espírito se agarra na rede, os que têm condições conseguem. Os que não têm condições, a rede desfaz-se na mão dele, como se fosse de açúcar. Aí ela simplesmente de gelo, bota no quente, ela derrete. E ele continua lá na furna. Então, só sai de lá quando realmente estiver em condições de sair. Senão, ele vai sair de lá e vai atrapalhar. No livro que eu acabei de ler agora, Loucura e Obsessão, tem o caso de um suicídio e de uma filha de um diretor, de um médium famoso que ajuda, um médium de cura. E o Manuel Filomeno pergunta, nós vamos ajudar a filhinha do nosso irmão? Ela diz, não, a lei é para todos. Então, nós vamos ajudar dentro do que a lei prevê. Mas nada de privilégio, porque ela é filha do médium X ou Y.
Então, ninguém tem privilégio nas leis de Deus. Mesmo os amigos do doutor Bezerra. Viu, Bel? Então, mesmo amigo do doutor Bezerra não tem privilégio, então não tem jeito. Vamos ter que fazer a nossa parte. Vou nem poder mencionar nomes. O Emerson colocou, né? Durante o dia, quando ficamos em desarmonia, entramos no umbral da angústia. Sim, a angústia é uma dessas percepções, né, de que nós estamos aí em desequilíbrio. Depois ele cita o filme Amor Além da Vida como um exemplo, de fato. A esposa, né, que se suicidou, ela desconfigura, né, a casa, né, física dela, ou seja, ela reproduz essa casa física, mas completamente desfigurada devido ao estado psíquico-emocional que ela está vivendo naquele momento, né? Então, realmente, ali retrata bem essa questão da desarmonia mental. Ok. Podemos seguir? Alguém mais quer comentar algo? Então, vamos adiante, Verinha. Liga o som, Vera. Vera, a gente também quer evoluir. Vou começar. Era para fazer um teste com vocês. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Ok, só um minutinho. Então, nós estamos vendo aqui, gente, que a condição dos mundos também segue um processo, né, de evolução normal e natural. Então, nós temos lá os mundos primitivos, né, que vão dar, por muito tempo, mundos primitivos, mundo de provas e expiações, né, mundo de regeneração. Ainda vamos viver muito a questão da materialidade. Por quê? Porque no nosso estado, dos espíritos que habitam, que estão nessa fieira das reencarnações, nesses mundos, ainda demonstram esse apego, essa necessidade, né, da relação com o mundo físico. À medida que nós vamos perdendo essa relação, vamos sublimando essa relação, permite, então, que o planeta também comece a ascender na sua própria trajetória. Não que isso seja impeditivo. Isso é importante que a gente entenda. Por quê? Assim como o planeta ele segue o seu fluxo, né, se adaptando, se moldando para os estágios que os espíritos reencarnantes necessitam, ele não pode ficar estagnado a depender da nossa única condição. Tanto é verdade que os espíritos que não se aproveitaram das oportunidades para se melhorarem e continuarem a sua caminhada evolutiva neste mesmo mundo, eles migram para mundos semelhantes ou até mesmo inferiores para dar continuidade. E outros espíritos que já alcançaram a condição em que aquele mundo está entrando ou já está consolidado, passam a encarnar nesse planeta. Então, isso é muito importante, porque, sim, nós influenciamos na condição do nosso planeta. Sim, influenciamos. Quanto melhor moralmente nós formos, melhores condições nós poderemos ter naquele mundo.
mas também existe o planejamento desses mundos, que deverá seguir o seu fluxo. E aqueles que não conseguirem acompanhar serão convidados a migrarem para novos mundos, né? Ou mundos ainda em processo de formação, como já aconteceu conosco. Só para a gente dar esse adendo e lembrarmos dessa situação. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém E tem lembrarmos aí Fala, da parábola do semeador. Mas melhor, lembrar da parábola do festim de bodas. É exatamente isso, né? Se eu não tiver com a túnica nupcial, eu não fico na festa. Se eu não tiver com o coração puro ou o coração adaptado à psicosfera desse planeta, eu vou ser convidado aqui, aspas, né? Vou ser convidado a me retirar, como muitos estão sendo convidados, como narra também o Manuel Filomeno de Miranda, nesse último livro do Divaldo, aí, No Rumo do Mundo de Regeneração. Muitos espíritos sendo tirados do planeta Terra em função de não estarem se adaptando à evolução, como houve os exilados de Capela, que também estavam atrapalhando e foram tirados. E é o que Kardec diz aqui, logo no primeiro parágrafo que a Vera começou lendo aí. Resulta que, muito diferente umas das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento e de inferioridade dos seus habitantes. Então, são os habitantes que fazem a qualidade do mundo. O mundo de expiação e provas tem espírito ainda com mais mal do que bem. Os mundos felizes só tem espíritos bons. É essa a condição. Então, de novo, é nós trabalharmos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ok. Ô, Mauro. Oi, Angélica. Mas vamos supor que eu seja convidada, né, para ir para um mundo primitivo. Eu não evoluí o suficiente, mas eu não vou retroagir naquilo que eu aprendi, porque se eu estou indo para um mundo primitivo, ora, eu estou aqui hoje num de provas e expiações, né? Não sei se eu vou alcançar a regeneração aqui, se ainda vou estar viva. Mas vamos supor que ao desencarnar, eu falo, não, você vai ter que voltar lá para o primitivo para aprender mais um pouco. Mas eu chegando nesse primitivo, eu chego com a minha carga de aprendizado que eu passei no mundo de provas e expiações, não é isso? Sim. Porque diz que a gente não retroage. Isso. É isso? Sim. Olha só. Eu vou chegar naquele mundo com conhecimento? Então, essa é uma confusão que a gente muitas vezes faz. O fato do espírito ter uma reencarnação no mundo inferior não significa que ele se inferiorizou. Não. Ele vai levar o conhecimento que ele adquiriu e auxiliar naquele planeta, naquele grupo, naquela sociedade, a alavancar o seu progresso, a sua evolução. Aconteceu conosco. As grandes civilizações da antiguidade foram esses exilados de Capela, né? Que vieram para cá, por quê? Porque não estavam em condições de acompanhar aquele momento planetário e eles foram, então, convidados a vir acelerar o nosso processo de adiantamento. E dizem os historiadores, nem espíritas são, nem religiosos são, apenas pesquisadores, disseram que se nós não tivéssemos tido a colaboração dessas grandes civilizações, nós ainda estaríamos na pedra lascada. Porque tem que haver uma agregação de valor no conhecimento. Senão, de onde que vem o pensamento novo? Senão de alguém que já adquiriu esse novo conhecimento e vem nos revelar. Então, é exatamente isso. Ou seja, nós não vamos perder as nossas aquisições, nem conhecimento, nem moralidade. Podemos habitar, sim, em mundos inferiores ao nosso e ajudá-los a alavancar. Então, é comum da gente entender por que surge, em determinado momento lá da história da humanidade, aqueles que vão liderar a civilização a um grande ganho, né?
seja na ciência, seja na arte, seja em qualquer outro segmento. Ou seja, ele vem para trazer aquela novidade, aquela revelação e ajudar a impulsionar aquela sociedade para momentos melhores e mais felizes. Então, isso é o que acontece, ok? Mas nós espíritos, não retrogradamos, não retroagimos. Ok? Imagina, Angélica, Leonardo da Vinci. Enquanto o Mauro está lembrando, me veio aqui o Leonardo da Vinci na cabeça. Um espírito que estava muitos séculos na nossa frente. E eu não estou dizendo que ele veio aqui para espiar qualquer coisa. Ele pode ter vindo por missão. Como Jesus veio num planeta de expiação e provas, por missão. Né? Ele veio aqui para nos ensinar. Mas o Leonardo da Vinci veio e estava séculos na nossa frente. Coisa que ele desenhou helicóptero, sei lá, em 1400. Então, é uma coisa que jamais imaginávamos. São esses espíritos que voltam, vêm num planeta pobre, digamos assim, né? Pobre em termos de moralidade, e não perdem nada da sua moralidade, dos seus conhecimentos. Ele só não tem os instrumentos. Ele não tem as ferramentas que nós temos aqui. Quem vai para um planeta de primitivo não vai ter o Wi-Fi, né? Não vai ter mensagem do WhatsApp. Ele vai ter que bater tambor. Mas ele vai trabalhar para descobrir alguma coisa que facilite a comunicação e vai, daqui a pouco, criar um Wi-Fi lá, criar uma internet, enfim, porque ele já conheceu isso. Mas eu posso sofrer mais também, não? Porque, veja bem, se eu vou com conhecimento, eu vou para esse mundo primitivo, alguma coisa eu vou notar de diferente, eu não posso sentir que eu não estou muito adaptada a esse mundo? Pode. É que eu já estou preocupada de ir para o mundo primitivo. Eu estou preocupada de chegar lá. E eu quero chegar certinho para aprender a lição. Eu posso sofrer, não, porque eu estou vendo esse mundo ali primitivo, se eu já passei por um de provas e expiações, quer dizer, eu já tenho... É como Leonardo da Vinci mesmo. Se ele foi de um mundo, ele chega aqui, ele tem que começar a descobrir, aí ele encontra pessoas que não vão acreditar naquilo, não é? Existe esse sofrimento também para o espírito que volta. Pode existir. Pode existir, não é uma regra, como o Mauro diz, não é necessariamente uma receitinha de bolo, né? Todo mundo que vai fazer. Não, ele pode. Mas ele tem também a intuição lá no inconsciente de que ele precisa caminhar para sair daquele mundo, para voltar para casa. Como os exilados de Capela voltaram. Ou, pelo menos, boa parte deles voltaram. Dizem que alguns até ficaram aí por gratidão à Terra. Mas a gente, mesmo com essa insatisfação, a gente sabe inconscientemente que precisa evoluir, que precisa crescer, que precisa ajudar para poder voltar para casa, voltar para o oásis, né? Sair do deserto e voltar para o oásis. Gente, pelo amor de Deus, que agora ficou confuso. Angélica, vou falar uma coisinha para você. Se eu não merecer o mundo de regeneração, voltar para o primitivo, aí já é demais. Eu vou logo falando que se eu aparecer lá, não. Vai me desculpar. Não é possível. Se você aparecer lá, nós vamos nos encontrar. Georgia, eu vou criar um panelaço que nem o André fez, porque você vai me desculpar. Eu posso não ir para o regeneração, mas para o primitivo, não. Olha que sintonia legal, hein? Panelaço. Olha a sintonia. Deus, eu vou falar uma coisa. Não. Diga aí. Eu não descarto, não, viu? Então, estou aqui ouvindo vocês e estou lembrando, né? Então, uma moça aí falou que tá com medo de voltar lá para o primitivo, né? Eu acho que o meu medo é de não poder voltar de novo aqui para a Terra, viu? Eu acho que esse é meu medo. Nada, gente. Olha aqui, ir para lá, e não poder retornar. Vocês estão se depreciando demais, né? Nós que já optamos pelo bem, né? Já é uma grande vantagem, né?
de nós darmos continuidade, pelo menos, nas reencarnações aqui no nosso planeta, né? Já optamos pelo bem, isso já é uma coisa que nós almejamos. Então, já é uma grande parcela aí de convite a continuarmos aqui em nossa existência. Nós estamos falando de casos muito mais comprometedores, né? Eram povos, por exemplo, os egípcios, os maias, né? Os incas, que formaram as grandes civilizações aqui, os europeus, os asiáticos, que lá em Capela eram grupos que eram extremamente contrários ou resistentes àquela ordem que estava sendo sedimentada. Então, eles, de fato, não colaborariam se ali permanecessem. Então, eles foram convidados por Jesus, olha, vocês vão lá, vão ajudar aquele pessoal lá, e aqueles que conseguirem, né, além de fazer a sua parte, de ajudar tecnicamente, né, a alavancar aquele povo e trabalharem as suas questões morais, vocês retornarão aqui, darão continuidade à existência aqui lá em Capela. Então, veja que não é uma coisa para sempre, né? É um momento de reflexão, um momento de aprendizagem. E eu lembrava aqui, quando vocês estavam falando, do filme... eu adoro esse filme, agora me fugiu o nome. Vou lembrar já já. Cruzada. O filme Cruzada, né? Em que o rapaz lá, que era um filho bastardo lá de um nobre, ele então é resgatado por esse nobre e ele ganha lá as terras do pai. O pai morre e ele acaba sendo herdeiro daquilo lá. E era uma região árida. E ele fala lá para aquele grupo, eu tenho tudo, só não tenho água. E aí ele usa o conhecimento que ele tinha, vamos cavar. E cavou, achou, a água começou a brotar, ele canalizou aquela água e transformou um lugar que era árido num verdadeiro oásis. Então, é mais ou menos isso que acontece quando nós levamos conosco o conhecimento que temos para ajudar a transformar para onde nós vamos, independente de onde seja, né? Por exemplo, se nós formos aqui para o interior, claro que o nosso conhecimento da vida na cidade é completamente diferente do conhecimento que se desenvolve no interior. Então, nós podemos levar conhecimento, né? Como nós podemos aprender também novos conhecimentos com aqueles que lá estão. É apenas conhecimento, né? Que é o que nós vamos, é o nosso acervo, é o nosso tesouro. Então, nós temos que ter isso em mente. E não sofrermos por antecipação, viu, Angélica? Íria, né? Isabel, sei que falou de brincadeira, mas muitas das vezes nós estamos aí muito preocupados, né, com situações que nós já podemos garantir, né, de certa forma, que estamos ali perseguindo uma vida melhor, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. E essa é a nossa passagem para continuarmos a nossa caminhada aqui no nosso mundo. E o Emerson, já vou te passar a palavra, Valdenir. O Emerson colocou aqui, né? Até deixo para você responder ao Emerson. Ele diz assim, o desprendimento, entre parênteses, influência da matéria na prática, como deve ser? Como se diminui a influência da matéria em nossa existência? Aí passa a palavra para o Valdenir. Fortalecendo o lado espiritual. Isso uma vez fortalecendo um, eu enfraqueço o outro. É o ensinamento do Cristo. Busque primeiro as coisas do reino do céu, que as coisas da matéria nos serão dadas. A partir do momento que nós tivermos um pouquinho mais de fé, nós vamos nos desprender da matéria. Isso com toda certeza. Ainda agora há pouco estava conversando, às sextas-feiras eu faço uma reunião, participo de uma reunião mediúnica, conversando com o espírito, que ele chegou na mesa e dizendo que ele estava em busca de um juiz para reaver as terras dele que as pessoas tinham tomado. E aí eu perguntei em que ano ele estava. Em agosto de 1979. Então, ele está há 42 anos desencarnado e ainda apegado a coisas materiais. Aí fica mais complicado. Então, esse desapego nós precisamos exercitar todo dia para nos ver mais livres ao desencarnarmos. De novo,
valorizando o lado espiritual, não é que nós menosprezamos, mas damos menos valor ao lado material. Sobre a pergunta da Angélica e da Isabel, a Isabel vai voltar para o primitivo, sem dúvida. A Isabel não tem... não tem dúvida. Mas, normalmente, Isabel, ou Angélica, não tem que voltar para um primitivo. Eu posso ir para um outro planeta de expiação e provas. Eu posso continuar no expiação e provas até que eu tenha condições de me melhorar. A menos que eu ganhe mesmo aí, como missão, ir para um planeta primitivo. Aí sim. Eu me lembrei, quando o Mauro estava falando do filme, eu me lembrei do menino que descobriu o vento. Acho que eu não sei se vocês viram esse filme, né? Que é um filme também lindíssimo. A gente vai imaginar, em termos de reencarnação, aquele garoto foi um engenheiro de hidrovias, sei lá o que aquele garoto fez, porque ele conseguiu modificar um moleque com bicicleta, com peça de ferro velho, ele consegue fazer milagres. A gente vê nitidamente que aquele garoto, num país africano, pobre, com dificuldade, mas estava, como espírito, muito acima daquele nível, da média daquelas pessoas. Então, ele estava ali para ajudar as pessoas. Bel, estava brincando, tá? Eu queria só acrescentar aqui ao que o Emerson falou, que quanto mais nós nos apegamos às questões materiais, nós também nos comprometemos nas questões morais. É onde nós vamos viver mais intensamente o egoísmo, né? Vamos viver aí a vaidade, a inveja, né? A avareza. Então, são esses ferrugens morais que a ligação mais íntima com a matéria acaba nos proporcionando. Então, de fato, nós precisamos entender o uso desse recurso, mas não como uma coisa em si própria, né? Só vivo somente para aquilo. Não. Eu me utilizo disto para alcançar uma condição maior, como o Valdenir disse bem, para as nossas questões espirituais. Diga, Íria. Eu queria perguntar mais uma coisa. Falando ainda dos capelinos, eu não sei se foi na rádio que eu ouvi, ou eu li um livro, ou vi um vídeo, dizendo que o Chico Xavier, o Dr. Bezerra de Menezes, entre mais alguns, eu acho que o Barçanufo também estava junto, eles foram capelinos expulsos de capela, quer dizer, expulsos não, eles foram convidados a sair de capela, como Mauro fala, convidados, né? Eles foram convidados a sair de capela porque eles estouraram uma bomba atômica lá, diz que o Dr. Bezerra, ele era o comandante do exército e ele mandou apertar lá o display para dar uma explosão lá. E por isso eles foram... Agora, eu não sei a fonte de onde eu vi isso, eu não sei se eu li, se eu ouvi, mas eu ouvi. Vocês têm algum conhecimento? É um vídeo do Geraldinho Lemos falando dos isso, 13. Isso! É que eu não tenho memória que nem vocês, não. Eu vejo as coisas, depois eu esqueço a fonte, mas foi isso mesmo, bem lembrado, obrigada, foi isso. E isso procede? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, eu não conheço nada, nenhum texto do Chico. Eu confesso que eu conheço um pouquinho do Chico, porque eu gravei um programa na rádio, está lá na rádio ainda, chamado Atualidade da Mensagem de Chico Xavier, que passa lá, são programinhas de 10 minutos. E eu li quase, não vou dizer tudo, mas quase tudo que escreveram a respeito do Chico Xavier e quase tudo que ele escreveu. Eu nunca vi nenhuma menção a isso. E aí eu tenho as minhas restrições, mas aí são pessoais. É o Valdenir falando. Eu tenho as minhas restrições a essa informação. Que há 40 mil anos, Dr. Bezerra explodiu uma bomba, né? Dr. Bezerra era o almirante. Eu já vi esse vídeo e confesso que eu... E até digo, isso acrescenta em quê? Eu saber que o Dr. Bezerra explodiu uma bomba, isso acrescenta em quê? Me ajuda em quê? Eu fico com o pé atrás e
com todas as reservas possíveis em relação a essas informações. Mas, de novo, é uma formação pessoal, tá? É a minha percepção. Olha, o Geraldinho ele tem falado muitas coisas, né, que não combinam com a personalidade do Chico. Do né? Chico. E só ele diz. Só ele diz. Né? Muitas outras pessoas eram mais próximas, inclusive, do que ele com o Chico, que não confirmam. Então, assim, eu, de novo, também, é a minha opinião pessoal, eu boto os 2 pés atrás com essas informações que vêm de uma pessoa só, entende? Eu não sei também que ganho tem essa informação, para mim, ganho nenhum. Né? Se isso tivesse relevância no progresso do Chico, isso viria num romance, como veio há 2000 anos. Há 2000 anos ele contou lá a história da relação dele com Emmanuel, que ele cegou o Emmanuel, e aí a gente tem hoje no resgate dele o problema do glaucoma. Né? Então, veja bem, isso tem significado. Isso demonstra que ele, sim, foi uma pessoa comum, como todos nós, que não teve privilégio, que também deu seus tropeços e que entendeu e buscou a reparação. Isso tem valor. Agora, soltar uma informação dessa, para mim, não diz absolutamente nada e é desnecessária, na minha opinião. E tem outro vídeo, Mauro, ele fala que o Chico foi o profeta Daniel, foi o João Evangelista, foi Francisco de Assis, foi Allan Kardec, foi não sei o que tem lá. Ele vem trazendo uma infinidade de personagens. E o Chico foi a reencarnação de todos os mundos, inclusive de Francisco de Assis. Fica complicado. Para a gente que estuda um pouquinho de doutrina espírita, fica complicado até aceitar essas informações, respeitando lá a posição do nosso irmão. Não sei por que ele tem essas informações, mas, de novo, é muito difícil aceitar todas essas informações. A minha filha veio com esse papo um dia desse para mim. Viu isso aqui? O Chico foi isso, foi isso, foi isso. Quem falou? Aí ela mostrou o vídeo. Eu fui ver o vídeo. É lamentável. Nem tudo me é lícito. De novo, é a opinião do Valdenir, tá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Exatamente. Bom, gente, vamos parar de Sócrates, né, Valdenir? Perfeito. Vamos parar aqui no item 4. Fizemos as peneiras de Sócrates. Ah, sim. Vamos parar aqui no item 4. Semana que vem a gente começa no item 4. Ok? Vamos, então, fazer a nossa prece. Agradecer por mais esse momento que estivemos juntos, pudemos aprender juntos, uns com os outros, e sanarmos um pouco mais dessa nossa necessidade, né, de conhecimento, que é comum a todos nós. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos pedir, então, a nossa irmã Isabel que possa fazer a nossa prece. Vamos ajudá-la a não ir para o mundo primitivo. Para o mundo primitivo. Mas não vou mesmo. Que Jesus a ampare e nos fortaleça a todos. Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos aqui junto a Ti e, com isso, ajudando um pouquinho mais o nosso adiantamento, a nossa evolução, o nosso aprendizado, a desprendermos mais ainda das coisas materiais e nos ligarmos às suas coisas, às coisas que é realmente do nosso interesse, que seria a nossa vida espiritual. Então, muito agradecidos por todos esses amigos presentes, encarnados e desencarnados, nós agradecidos demais pela essa oportunidade, queremos que ampare aqueles que ainda não te conhecem, não conhece sobre as suas palavras, não conhece ainda sobre o que deveria estar fazendo aqui nessa oportunidade encarnatória. Ore por eles, vigie-os e os ampare. Então, agradecido mais uma vez, demos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Graças a Deus. Uma boa semana para todos, muita paz, saúde e equilíbrio, tá bom? Beijo, Angélica, te vejo lá no mundo dos puros. A foto! Fiquem aí para a foto. Que quem vai ficar para trás, ó, a gente só se vê no mundo puro, hein?
Isabel, se precisar de ajuda no panelaço, conta comigo lá. Exatamente, a gente vai fazer um panelaço lá. Boa noite, Com pessoal. certeza. Fala, Fala, Marquinhos. Marquinhos, Andréia. Fala, Maurinho. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Um beijo. Andréia, então, Andréia, adeus. Beijo, então. A gente Tchau, foi tchau. irmão, mas já era. Boa noite. Fique com Vamos Deus. todos Boa te salvar, semana. vamos nos puros que eu te vejo. Quem te salvar, eu vou junto. Vou estar orando por você. Boa Isabel, noite. você é mole não, hein? Ai, Jesus, ela que vai estar orando por mim. Um beijo. Isabel, Mas eu estou contando com a minha gente. mãe. Estou contando com Diamantina. Isabel, você tem imunidade parlamentar. Ai, estou contando com essas amizades com as preces. Tia Diamantina, um beijo. Tchau, tchau, Fran. Tchau, tchau. Não. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso. Para todos nós.